Faz parte. Então, muito bem. Vamos fazer a pauta da nossa festa estranha com gente esquisita. Estamos aqui, eu já no papel de anfitrião desta sala, distribuí pílulas vermelhas e azuis para todo mundo. Já está todo mundo pronto para sair da Matrix e acessar os conhecimentos que esse pessoal preparou. Hoje já chegou o disco voador com 2 turmas que vão apresentar 2 trabalhos. O primeiro trabalho de pesquisa é sobre pirâmides e o segundo trabalho de pesquisa é sobre os antigos astronautas. Cada turma vai ter aproximadamente 30 minutos para fazer a sua apresentação, com direito à réplica e à tréplica do candidato do outro partido. Não é? Se alguém tiver uma proposta mais interessante para este momento, também pode fazer, porque é tempo de candidatura, como vocês estão vendo no Jornal Nacional. Então, quem vai começar é o grupo da Ilde, que vai compartilhar a sua tela a partir de agora. Agora. Manda brasa aí. Vamos lá. Eu vou ativar o microfone de todos vocês para que todo mundo possa interagir, porque eu sei que somos vários aí, não é? Que vão falar, que vão apresentar. Então, para não ficar aquele vai que não vai, ai, meu microfone, ai, tá ativado, não tá ativado, já vamos ativar todo mundo. Quem vai falar primeiro é a Márcia ou é a Marilu? Sou eu. Né, Ilde? Eu quem? Márcia. Oi. Veio uma voz. É o da história, né? É. Tá, então é a Márcia primeiro. João Reis. Aí eu vou ativar passando o a tela aqui. Juba do Leão. Agora foi, Juliana. Eu tinha mutado porque tá barulho aqui. Resultado da sua busca. Eita. Nossa, João, você não sabe. Ele falou a Juba do Leão, o Google tá procurando leão aqui. Meu Deus. Que absurdo. Isso que é comunicação transrealidade. É transdimensional mesmo. Assim. Enfim, não estamos interessados na Juba do Leão. Pode deixar... Quem achar que o ambiente em que está um pouco barulhento, tenha o bom senso de desligar o microfone, beleza? Aí ativa. Os outros eu estou deixando ligado para já poder ir emendando na apresentação. Toca pau, são 8h11. Márcia, é com você. Então vamos passando aqui o... Bom, eu quis fazer um apanhado histórico, né? E na hora de resumir tudo em 5 minutos foi muito complicado. Então, se alguma coisa ficar assim, meio, né, perdidinha, mas vamos lá. Não tem como se falar nas pirâmides sem retroagir a Atlântida. A história antiga da humanidade é um grande enigma. As diversas teorias científicas não explicam seus mistérios. Há muitas contradições, a começar pelas datas. A primeira fonte de informação sobre a Atlântida que chegou ao mundo moderno foram os escritos de Platão. Cayce, também, Edgar Cayce, né, sensitivo americano, relatou que os seus habitantes possuíam cultura elevada e que a tecnologia superava em muito a da sua época. Ele morreu em 1945, né? Segundo as obras teosóficas, haviam núcleos de atividade atlante espalhados pelo mundo, formados por fugitivos das 3 destruições da Atlântida, porque a Atlântida, a data presumida dela, né, do seu início, é de 100 mil anos antes de Cristo. Ela teve 3 civilizações que atingiram seu apogeu e depois decaíram, né?
A última destruição foi causada pela canalização da energia cósmica Vril através de cristais excessivamente potentes, os quais eles não conseguiram controlar, provocando violentas erupções vulcânicas que submergiram Poseidones, e que é a última parte da Atlântida, né, que ainda não tinha, que continuava na superfície, e causaram a inclinação de 23 graus nos polos da Terra. Aí, quando eles sabiam, né, que a tecnologia e a civilização estava ruindo, os sacerdotes e alguns adeptos, né, já saíram antes também de Atlântida e começaram a povoar diversas partes do planeta. E a parte que foi para o Egito, né, que deu a origem à civilização egípcia, teve muito cuidado com a transmissão dos ensinamentos científicos. E, para isso, criaram as escolas de mistérios. Os iniciados, né, eles passavam 21 anos pelos diversos templos, cada um com informações específicas sobre o universo. Esse processo era um resumo das aproximadas 700 encarnações que o ser humano deveria passar conforme o zodíaco de Dendera, cujo ano solar dura 25.920 anos, com o objetivo de compreender o universo, suas leis, alcançando a perfeição. Depois desse, né, intenso preparo nos templos, ele culminava com o momento de receber, numa pirâmide, a poderosa energia que permitia alcançar o 7º nível de consciência. As pirâmides eram grandes maciços de pedra, com milhares de toneladas, contendo quartzo, cujas moléculas vibravam harmonicamente com o movimento do planeta, friccionando suas superfícies, o que gerava altos níveis de energia, e essa energia era transformada em som nas câmaras da pirâmide, vibrando em níveis cada vez mais altos, o que possibilitava atingir, né, aquele nível alto de consciência, o 7º nível, onde o espaço-tempo se alterava. Gente, isso é uma das teorias, porque eu li várias coisas, mas não dá para... Quando for para passar o slide, você me fala, tá? Acho que pode passar já. Pode passar, que essa é a ilha de Poseidones que afundou. Isso, obrigada, Eude. Então, pelo som, né, você poderia atingir o 7º nível de consciência. E uma outra tecnologia que eu encontrei também, uma outra teoria, dizia que, assim, como eles conheciam os vórtices, as linhas Hartmann-Ley e todos esses pontos energéticos do planeta, dizia-se que, utilizando uma tecnologia adequada, também poderia aproveitar essa energia do planeta, tá, para anular a gravidade, ampliando ou diminuindo. Ao aumentar o peso das pedras, né, podia-se enterrar o conhecimento sem necessidade de escavar. Ao diminuir, podia-se empurrá-las e movê-las facilmente desde as pedreiras longínquas. Aí, um outro tópico, né? Segundo Edgar Cayce, existe um recinto sobre a pata esquerda da esfinge, que é a sala dos registros, que contém todos os papiros deixados pelos atlantes e que os egípcios, né, cuidaram muito bem, e que tem todo o registro dos feitos científicos, do intercâmbio com civilizações extraterrestres, a função e tecnologia de construção das pirâmides, não só as egípcias,
E que, quando for encontrada, né, e divulgados todos esses conhecimentos, vão vir todos os preconceitos, conceitos e tudo que a gente conhece até agora. Diz que já foi encontrada uma porta que leva a uma sala abaixo da esfinge, mas que ainda não foi aberta. Os ocultistas acreditam ser uma das estações, essa sala dos registros, né? Ser uma das estações, que o iniciante, iniciando a sumo sacerdote ou faraó, estagiaria rumo à suprema e final iniciação na Câmara do Rei da Grande Pirâmide de Quéops. Diz que só 40% do Egito é conhecido, o restante é todo subterrâneo, e que grande parte dos acessos a esse Egito subterrâneo foi destruída na Segunda Guerra Mundial. Também tem-se a evidência pela erosão pluvial na Esfinge, que todos esses monumentos daquela época, né, foram construídos antes do cataclisma, que é datado mais ou menos de 10.500 antes de Cristo, que com a mudança do eixo foi mudado o clima, houve a desertificação do Egito e a Amazônia, que era mar, foi transformada no que é hoje, ocultando cidades e pirâmides que antes existiam em algumas das ilhotas que eram colônias atlantes. Por isso que as pirâmides estão escondidas. E aí o Paulo Iannuzzi fala, né? Quanto mais se descobre nas areias do deserto, mais os mistérios aumentam. Para cada pergunta respondida, se criam mais 3 ou 4. Então, tem várias outras teorias, inclusive de que quando era essa mata tropical, existiam rios, e a navegação das pedras para a construção seria através desses rios, né? Vi uma outra teoria que existe uma fórmula pelos Atlantes, que eles construíam um material que parecia rocha, feito de polímeros, que ao se solidificarem, formavam essas pedras, por isso que elas são perfeitamente encaixadas. E é isso, assim, é tanta coisa que eu li, foi tão bom, foi tão maravilhoso, mas para passar... Nossa, e, Juliano, eu tenho um Saturno retrógrado na casa da comunicação, nunca poderia ser igual a você. Gente, bom, você deu uns tapas nesse seu Saturno aí hoje. Foi bem pra caramba. Pô. Obrigada, hein? Legal. Botou o Saturno pra correr. E é isso. Legal, Márcia, gostei. Vou te passar. Você tem bibliografia para compartilhar com a gente? No momento eu não coloquei aqui, mas eu posso mandar depois. A gente pode depois fazer compilar os 5. Né? Porque como eu sabia que o tempo ia ser curto, eu acabei não estendendo, mas tenho sim. Não, manda depois, tranquilo. Mas manda, assim, Laércio fosse... Depois que eu vou compilar tudo num PDF só e a gente manda. Tá, melhor. Vamos seguir aí, pessoal, senão a gente vai tomar o negócio inteiro. Quem é que quer fazer comentários sobre isso que viu? Ainda tem, o grupo ainda tem mais apresentação, não? Todo mundo quer falar agora. O meu é rapidinho. Não acabou. Não vai nem notar. Maravilhoso. Então toca pau. Então vamos compartilhar aqui de novo. Quem é que vai? Hilde? Eu. Tá. Eu foi só a introdução. Nossa senhora. Então você bateu no Saturno, baixou as carças do Saturno e... Quem que vai? Agora sou eu, peraí. Eu aqui. Que legal. Hilde. Bom, então eu acho que todo mundo já me conhece ou não? Quem não me conhece, eu sou Hilde.
sou membro do círculo, acho que desde julho do ano passado. Eu fiz uma super cola aqui, tá? Que vai ser consultada de forma consistente ao longo do tempo, tá? Isso aí. Então, vamos ver aqui. Eu resolvi falar sobre a geometria sagrada do platô de Gizé, não exatamente da pirâmide mesmo, porque e focando mais em alguns pontos que normalmente eu não via. A gente vê mais essa divulgação que a gente vê, né, sei lá, que da orientação norte-sul, né, da questão dele ficar 30 graus na longitude norte, que serviria mais como referência zero do que o próprio meridiano de Greenwich, né, a esfinge que olha para o leste. Então, a gente normalmente tem mais essas informações, né? Mas nesse livro, que até foi a Jaque que indicou lá do Pequeno Círculo da Gente, esse livro é de um engenheiro civil, Leonardo Ribordi, e ele chamado Arquitetura e Geometria Sagradas pelo Mundo à Luz do Número de Ouro. E ele faz uma busca misturando a geometria sagrada com espiritualidade, né? Então eu achei bem bacana o foco dele, que ele dá no livro, fazendo a geometria sagrada em vários monumentos no mundo, né? Templos, localização dos monumentos, então... E, lógico, o Egito é um prato cheio para a geometria sagrada, né? Então, eu resolvi ver mais nesse foco. Aqui tem essa fotozinha do livro, né? Essa imagem do livro, que a gente olha assim, parece que está tudo meio aleatório, né? Mas, na verdade, existe uma geometria sagrada, né? Um caráter sagrado, né? na geometria. Na implementação dessas construções, né? Então, deixa eu ver se eu passo aqui o outro slide. Aqui. Então, ele fez esse estudo, jogando, né, as formas todas para localizar, tentar ver como a geometria sagrada foi implantada, foi verificada aí no... Então, começando primeiro duas formas geométricas maiores, né, que é esse grande triângulo aqui, ABC, que está nessa base BCDE, que é esse retângulo. Peraí que eu vou dar uma olhada na colinha aqui. O básico, né, como a gente já tinha dito, que é essa orientação norte, que é bem evidente, né? Norte, sul, leste, oeste. Então, o que ele faz? Partindo desse ponto A aqui, tem essa linha. Vocês estão conseguindo ver o mousezinho? Sim. Então, partindo aqui do A, passando por Kelps, né, a pirâmide de Kelps, chegando até a base desse retângulo. Você vê que quando eles puxam essa linha pelas pontas daqui da I e J da pirâmide de Kelps, vai formar um triângulo que... Como é que é o nome aqui? Assim, que ele chama de... Ui! Caiu minha cola. Que ele chama de triângulo sublime. E o triângulo sublime é esse triângulo que se forma aqui quando se faz essa estrela de 5 pontas. Você vê que ele tem o mesmo formato, né? Dessa estrela de 5 pontas. Que é esse triângulo com 72 graus. Que na geometria, né? Chama triângulo sublime. Forma esse triângulo sublime, você vê que ele passa pelos pontos I e J de Kelps. Ele vem e toca aqui também nesse ponto K da pirâmide de Kefren, né? E formando esse grande triângulo sublime. Pegando também esse eixo A, G, e cruzando com a linha B, C aqui do retângulo, e tem esse centro O. Então, ele traçando essa circunferência, você vê que ele também passa aqui por I e J de Kelps, passa aqui no centro, né, de Kefren,
e tangencia esse templo, que é o templo da Esfinge. Aqui. E você, aí tem esses pontos todos. Esse triângulo, essas duas estrelas, né, que ele forma um decágono. E você vê também que na ponta da estrela tem exatamente aqui o centro da pirâmide de Kefren. Se pega aqui nessa ponta, na ponta 4 e 3 da estrela, né? Traçando essa linha, vai ser exatamente o eixo de Miquerinos, né? Então a gente vê que não tem nada de aleatório, né? Que a geometria sagrada realmente foi utilizada aqui para fazer o plano. Fora ainda também outras questões que a gente não consegue mesmo assim ver, sei lá, das pirâmides estarem alinhadas com Órion, né? Que uns dizem que sim, outros que não. Ele também fala uma coisa interessante, que se a pirâmide de Kefren tivesse o mesmo tamanho de Kelps, esse triângulo aqui seria um triângulo equilátero, porque aqui ficaria 45 graus. Então tem muitas coisas bem interessantes, né? Que ele fala. Uma outra coisa também interessante que ele falou é que, por exemplo, aqui na pirâmide de Kelps, ele não foi encontrado os templos funerários, porque existem 2 templos para cada pirâmide. Esse aqui, que foi na base da pirâmide, e um mais embaixo, que fica próximo à margem esquerda do rio. A de Kelps não foi encontrada, e tem um caminho que forma para chegar até essa base. Aqui na de Miquerinos, você vê, né, essa linha, mas aqui na de Kefren, esse caminho, ele vem tortinho aqui, né, você vem diagonal para o templo. E seria uma das indicações de que também a Esfinge é mais antiga do que a construção das pirâmides. Então, é mais ou menos isso que eu queria passar. Dei uma consultada aqui, é mais ou menos isso que eu queria passar. Acho que sobre essas informações, porque eu achei mais interessante do que o básico, mais ou menos, que a gente vê comumente. É isso. Legal, gente. Gente, eu acho melhor a gente ir direto e aí depois ver se quer falar alguma coisa, senão vai. Não Toca tem. pau, Bruna. Próximo. Agora sou eu. Continuando, boa noite a todos, né? Provavelmente vocês não me conhecem, eu sou uma novata aí. Fiz a inscrição ontem para o Círculo, então sou talvez uma das mais frescas aqui no grupo. Quem foi que te aliciou? Vai, você? Ah, tá bom. Estreando com chave de ouro, hein? Aí depois eu entrei no grupo das pirâmides com as meninas e aí não teve jeito de não continuar, né? Elas também deram um bom gás para eu me aliciar, né? Engraçado que quando eu peguei esse tema da geometria sagrada, eu comecei a estudar, a gente não para de estudar, né? Uma coisa que me chamou muito a atenção é que a geometria, um dos motivos da geometria, um dos objetivos da geometria é que trabalhar com desenhos, com geometria, ela ativa a inteligência, a percepção e a consciência. Então, naquela época, uma das ideias que eles tinham é que trabalhar com a geometria permite com que aquelas pessoas tinham uma certa expansão da consciência. As pirâmides, o objetivo principal delas em relação aos reis era que as energias que eles trabalhavam, por conta da geometria delas, eram energias telúricas e as energias dos pranas, aonde as energias telúricas elas passam de pedras por pedras, da terra para cima,
até atingir os pranas, aonde então elas sobem no sentido do universo. E o rei, ali dentro, vai permitir então que haja o alimento do espírito dessa pessoa. Uma coisa, Juliano, que eu não entendi, por favor, depois, se você puder explicar para a gente, é a respeito desse tal de Merkabah, né? Que eles falam que essa energia do prana com a energia telúrica, ela é usada para alimentar, então essa energia do rei, então que seria um veículo para levar o espírito e o corpo para o mundo de outras, para um mundo ou dimensões, de uma dimensão para a outra, ok? Pode passar, Hilde? Eu vou dar uma corridinha só para a gente poder fechar em meia hora, ok? O que acontece com a pirâmide de Kelps? A pirâmide de Kelps, ela segue uma geometria que nós chamamos de geometria sagrada ou geometria de Deus, que é um número de Deus. Existe uma fórmula que foi calculada por um italiano chamado Leonardo Fibonacci, ou Fibonacci, não sei como se fala, aonde, através de um retângulo áurico, existe uma fórmula onde se calcula um número chamado Φ, uma fórmula do Φ, que é 1,6, onde essa fórmula é considerada, esse número é considerado o número da natureza, que segue um padrão para a natureza. Por exemplo, a angulação da nossa orelha, a angulação de um caracol, a angulação de pétalas de rosas, a angulação do nosso rosto. E como vocês podem perceber em relação às pirâmides, seria a angulação das pirâmides também. Aonde a Hilde está apontando, se vocês observarem a linha X, que é a linha azul, então, do ápice da pirâmide à base da pirâmide, na linha azul, Hilde, na linha azul, isso. E a linha vermelha, essa linha, a divisão entre a linha X para a linha Y é exatamente o número Φ. A Kelps é a única pirâmide que segue essa geometria sagrada. Ok? Pode passar, Hilde. E esta geometria sagrada faz com que essa pirâmide ela tenha todos os blocos inferiores, subindo todos os blocos, né? A razão dos blocos, isso é muito interessante. Todos os blocos inferiores, eles vão ter um tamanho. Esses tamanhos, eles são equivalentes, eles são muito parecidos. Esses blocos, eles têm a razão áurica para os blocos seguintes, que tem para os blocos seguintes, que tem para os blocos seguintes, e por aí vai, tá? Essa pirâmide, ela tem um ângulo de 51 graus. Ela é voltada para a face norte. E quando se faz essa razão áurica, para dois, eu não sei explicar isso aqui, eu precisaria desenhar. Entre dois retângulos áuricos, nós temos esse ápice da pirâmide. Pode olhar no desenho da direita. Esse ápice da pirâmide é exatamente entre dois retângulos áuricos. Bem na metade desses dois retângulos áuricos está a Câmara do Rei. É o lugar onde se tem o maior centro de energia. É exatamente na Câmara do Rei. Ao olharem para a esquerda, do lado esquerdo, estaria o que eles chamam de Câmara da Rainha. Perdão, embaixo a Câmara da Rainha, mais embaixo uma câmara, enfim, uma outra câmara, que eu esqueci o nome agora. E depois eles acharam uma outra câmara um pouco mais para trás. Enfim, todos esses desenhos, todos esses achados, eles conseguem converter, fazer uma analogia com o olho de Horus, que também faz uma analogia com a geometria sagrada.
E também faz uma analogia com o nosso sistema nervoso entre tálamo, pineal, hipófise e carótida. Então, tudo tem analogia com a geometria sagrada, que também tem uma analogia com o olho de Horus, tem uma analogia com a pirâmide, que tem uma analogia com o universo, que tem uma analogia com as energias, etc, etc, etc. Parece que tudo está relacionado, tudo está junto ao mesmo tempo. Entendem? E o mais engraçado, que, por exemplo, pensando na Câmara do Rei, a analogia que eles fazem é com o tálamo. E o tálamo, eu trabalho com veterinária, com biologia, a gente sabe disso, ele é o responsável pela nossa consciência. O hipotálamo, que seria a Câmara da Rainha, está responsável pelas nossas emoções e a liberação completamente de todos os hormônios do nosso corpo. A câmara de baixo, a carótida, que está responsável pelo controle da nossa pressão. É impressionante a analogia que se tem ao estudar a geometria sagrada junto com a pirâmide, com o olho de Horus, etc. Está falado. Ai, vou chorar. Muito bom. Oh, meu Deus. Oh, Jesus. Me coloca logo depois de uma explicação maravilhosa dessa. Oh, Senhor. Bem, meu nome é Cristiane, também, assim como Marilu, caí no grupo, mas ainda não sou participante, assim, estudante do círculo, mas pretendo futuramente. E, assim, foi com grande prazer que eu encontrei o grupo e a gente, então, né, para mim está sendo, se para a Marilu está sendo uma estreia, para mim ainda muito mais, Marilu. Então, assim, como realmente a bibliografia a respeito das pirâmides é vasta, tem muita coisa a respeito, inclusive não me senti segura, diante de tanta informação, distinguir o que realmente era e não era, né? Então, eu falei assim, então vou para um fato que seja um pouco mais novo, mas que tenha aí alguma novidade ou relevância para o estudo das pirâmides. Então, eu fui parar, né, assim, desses estudos, ao saber das pirâmides chinesas. E o que tem essas pirâmides chinesas que são diferentes aí da egípcia e das outras, né? Porque no mundo, catalogadas, tem 32. Mas, se o governo chinês abrisse, nós teríamos muito mais, porque só deles eles estimam por volta de 40 a 45, mas como o governo não abre, né, eles caçaram um jeito de meio que sepultar e esconder suas pirâmides, né, nós não podemos afirmar. Mas, como é que se soube, então, a respeito das pirâmides, sendo que eles buscaram, durante um tempo, aí, esconder a existência dessas pirâmides? Foi através, né, assim, na Segunda Guerra Mundial, quando, né, um piloto chamado James Doohan, em 1945, 46, ele precisava reabastecer aí o avião, essa coisa toda, e ao passar e sobrevoar a China, ele se depara com essa imensa pirâmide. Né? Ela, inclusive, ela é muito maior que a Gizé, é, inclusive, considerada a maior pirâmide do mundo, porque ela dista de 300 metros de altura por 400 de largura. Ela é visível pelo Google Earth, né? Pelo Google, inclusive, tendo as coordenadas, né? No outro eu tinha até colocado as coordenadas no arquivo, mas eu não consegui. Ok. Então, assim, eu fico devendo aí a vocês depois passar para vocês darem uma consultada. E realmente dá para ver essa grandona, fora as outras um pouco menor que ela. Menor que ela, perdão. O que tem essa pirâmide que chama a atenção, né? E as outras? Uma é essa preocupação do governo em escondê-las. A gente imagina que, sendo o povo oriental muito preocupado com a questão do sagrado, né? Eles são muito fechados,
que se tenha ainda uma superstição ou alguma coisa nesse sentido, né? Vendo pelo National Geographic, em espanhol, eles lá disseram, né, que eles buscaram estudar o que eles puderam, né, do que o país permitiu que eles adentrassem. Eles conseguiram perceber, por exemplo, né, e falar que, assim como na do Egito, e muito bem explicado pelas meninas, né, as pirâmides também da China, elas guardam verdadeiros palácios embaixo da própria estrutura, né? Então, assim, com certeza, tem um acervo aí muito interessante histórico, né, que a gente espera um dia, quem sabe, eles abrirem. Mas o que interessante tem dessa pirâmide chinesa é que ela se assemelha à pirâmide do México, porque ela não tem aquele cume que o Egito tem, né? Aquele pico que o Egito tem. Então, os astrólogos e algumas pesquisas que eu fiz disseram, né, que uma das teorias também foi que houve aí uma visitação de extraterrestres, mas nada realmente registrado, não se tem um estudo para se afirmar isso. Pode ser apenas uma teoria, né? Mas, assim, o que é interessante também de notar e fazer uma comparação com a do Egito é que a chinesa ela foi estudada pelo Júlio Magri, que é um astrônomo, que ele pôde em visitação meio camuflada lá na China, ele conseguiu também, através até do Google aí, fazer o estudo e perceber que é o seguinte, que a diferença de graus entre ela e a do Egito, né, que a do Egito é considerada, como as meninas também explicaram, é perfeita, a deles distam 14 graus deixa eu ver aqui, gente, um desvio de 14 graus. Mas aí vem o bacana que ele descobriu, que não houve erro dos arquitetos chineses, que pelo contrário, a discrepância que há é o seguinte, é que eles, ao invés, né, de querer se alinhar com o Polo Norte, como é o caso da pirâmide egípcia, eles quiseram, aí no caso, apontar para a estrela polar. E o legal é que é o posicionamento hoje, né, que se coincide com o eixo de projeção do nosso planeta, e é a estrela mais próxima do Polo Norte. Então, se for olhar, a da China, ela está equiparada ao que atualmente nós estamos, né, com esse balanço do eixo aí, esses negócios, está apontando aí para essa estrela polar, e o que vem mostrando que existe algo místico, mas, assim, místico no sentido de algo a ser estudado, algo que a gente tem que como diz assim, buscar compreender mais, mas que, quem sabe, no futuro próximo, né? Então, comigo é só isso, gente. Isso. Essa foto mesmo foi tirada do Google. Dá para poder ampliar e ver. Pode passar. Tem um videozinho também no YouTube, mas eu acho que não vai dar tempo por conta do outro grupo e tudo, que é bastante interessante. Vale a pena vocês buscarem. E foi, assim, um dos breves que tem a respeito aí das pirâmides chinesas. E com isso encerro a minha apresentação, graças a Deus. Ai, gente, tá todo mundo mudo? Né? Acho que depois a gente pode disponibilizar essa apresentação para todo mundo, né? Aí vocês pegam o link. Se der tempo para passar no finalzinho o vídeo, a gente passa, que são 6 minutinhos só. Então, bom, eu vou falar então do uso prático das pirâmides, né? Porque além dessa coisa incrível que elas são lá no Egito, na China e em tantos outros lugares, elas são uma ferramenta prática para o nosso uso hoje, né? Então, a maioria das informações que eu vou trazer aqui, eu tirei desse livro, que é o primeiro tópico, O Poder Secreto das Pirâmides, de Bill Shu e Adpeti, de 75. Eu até fiquei meio chateada, porque assim, né, não é uma coisa que tem muito estudo, não achei muito livro a mais sobre isso, achei muita repetição de experimentos, extra mesmo, estudos continuados eu não vi.
E aí, o que eles falam, então? Né? Que a forma piramidal parece refletir, gerar, acumular, de certo modo, disponibilizar campos energéticos, né, para trabalharmos. E, então, assim, seguindo as medidas e os ângulos da Grande Pirâmide, como a Marilu falou, é a única que tem essas medidas, dá para se replicar o poder e a energia que essa pirâmide do Egito tem. Uma das primeiras pessoas a observar esse poder foi Antoine Bovy, que foi um francês que observou que dentro das pirâmides, nas visitas que ele fez, tinham animais mortos, assim, e eles não apodreciam, não tinham aquele cheiro de aquele odor forte, né? E ele achou isso muito interessante. Então, ele resolveu replicar a pirâmide, colocou também um animal e viu que, de fato, ele se desidratava, né? Ele não apodrecia. E essas réplicas podem ser feitas de qualquer material, então madeira, plástico, vidro, cristal. Contanto que elas sigam os padrões e os ângulos certinhos, elas vão funcionar da mesma forma. Pode passar, Hilde, por favor? E aí, então, eu trouxe algumas coisas, né, que o uso da pirâmide pode ser observado. Eu deixei uma foto do Dr. Salinas, que é um médico em Cuba, que usa a pirâmide para tratamentos de doenças crônicas, se eu não me engano, aspectos reumáticos, algumas coisas assim, porque em nós a pirâmide tem efeitos realmente curadores, assim, ela pode ajudar na redução de dores, cura de doenças, de fato, elimina incômodos, operação de cirurgia, em cicatrização. Eles fizeram também muitos experimentos com coisas, né, com elementos, então, quando eles colocaram água na pirâmide, eles viram que se você bebesse essa água depois, ela ajudava no processo digestivo. Você pode pegar ela assim e passar também em algum ferimento e ela vai ajudar na cicatrização. Tem relato de uso como loção de pele, que dá uma rejuvenescida, que a gente já fica o quê? Louca para fazer. Também em uso de rega de plantas e dados animais, também é uma coisa que eles observaram benefícios para esses outros seres, né? Fizeram um teste, por exemplo, com leite e observaram que algumas vezes o leite virava uma massa meio uniforme, macia, e às vezes ele se estratificava, então ele se separava em partes sólidas e líquidas, mas nunca apodrecia, nunca ficava cheirando azedo, assim. É realmente um processo que ele passava diferente ali dentro. Coisas como café, vinho e suco de frutas, eles observaram que o sabor se acentuava, ficava diferente. Eles até falam que tipo, o vinho mais barato que eles compraram ficou parecendo um vinho topzera, assim. Outras coisas como carnes, folhas, frutas, elas também se desidratam na pirâmide, mas elas mantêm suas características principais. Se você coloca uma flor lá dentro por alguns dias, você vai ver que ela vai murchar, vai ficar preta e tal, mas você sente ainda o aroma da flor nela. Tem relatos também de colocar a carne vai ressecar e tal, e depois tipo, fizeram o teste de cozinhar de novo e comer, e a carne estava tipo jóia. Então, assim, ela de fato, né, faz um processo ali que ela não perde as principais características das coisas, né? Plantas vivas, é nítido o crescimento. Se você coloca um vaso dentro e um vaso fora da pirâmide, com certeza vai dar para ver o resultado, né? Até uma foto interessante aí que eu achei, mas dá para fazer com várias plantas. Pode passar, Yudi. Aí eu trouxe uma imagem que eu achei muito interessante, até que foi uma coisa que a Marilu também falou dessa relação, né, da nossa cabeça, da nossa organização com a estrutura da pirâmide, né, essa correspondência que tem entre uma coisa e outra. E eu também achei interessante porque quando você usa a pirâmide na cabeça, então as duas coisas se alinham. A câmara do rei, que é onde tem essa maior energia, se alinha com a nossa pineal, né, claro, dependendo do tamanho da pirâmide, mas tem esse alinhamento, né, esse encaixe, eu achei muito interessante. E aí, como é que se usa essa pirâmide, então, né? Essas pirâmides são vendidas hoje, eu não sei como é que se verifica, né, se é uma pirâmide certa ou não, mas elas são vendidas. Você também pode construir a sua, mas ela estando naquele ângulo da Grande Pirâmide, 51 graus, 51 minutos e 14 segundos, ela vai funcionando da mesma forma. E aí, como é que é, né? Você alinha ela no sentido norte-sul, de preferência com o norte verdadeiro, né, e não o magnético, que tem uma ligeira diferença. Dependendo de onde você estiver no planeta, da sua latitude, vai diferenciar esses graus que decai. Mas você alinhando e deixando, por exemplo, por 20 minutos naquela posição, ela vai se saturar de energia. E aí, depois desses 20 minutos, você pode pegar ela, por exemplo, e usar na cabeça, se você tiver com alguma dor, tipo, não localizada ou dor de cabeça. Você usa no joelho, na barriga, onde você precisar de tratamento, você pode usar para fazer experimentos
É só deixar ela norteada e colocar o experimento ali dentro, né? Que tem uma garrafinha meio merchan ali, olhos atentos perceberão, que é uma experiência em andamento, né? Então, é assim que dá para usar a pirâmide. Aí pode passar, Yudi? E aí, só para encerrar, eu deixei essa lógica aí de construção, que teoricamente isso prova que é possível construir essa pirâmide, né? Porque para mim, assim, os assuntos do círculo são fichinha perto dessa verdadeira bruxaria que é matemática e geometria. Mas assim, deixei aí, caso alguém queira se divertir, se aventurar, fica à vontade, não é minha praia, eu prefiro comprar, mas é isso aí, encerramos. Então vamos estopar aqui. Cadê o Ju? Parabéns. Da teoria, da história, à aplicação prática. Ops, desculpa. Foi muito foda a apresentação de vocês. Vou fazer uns comentáriozinhos rápidos. Me dá 5 minutos. Vou começar do final. O lance da pirâmide que carrega. Se vocês quiserem experimentar isso, qualquer celular tem uma bússola, você coloca o norte verdadeiro, pega a tua réplica de pirâmide e uma das faces dela faceia com o norte verdadeiro, 20 minutos ela carrega. Ao pegar a pirâmide, não pega pela ponta, você pega pela base, certo, Bruninha? Não pega pela ponta. Por alguma razão, se você pegar pela ponta, você descarrega a pirâmide. Eu já fiz, tenho fotos depois para mandar para vocês. Eu tenho uma réplica de pirâmide com hastes de cobre, que eu uso para fazer experimentos. E pirâmides é um dos interesses do Círculo da Nova Ciência, além dos protocolos de mediunidade e efeitos físicos. A gente quer fazer testes com pirâmides. Eu fiz testes com feijão e, de fato, observei que o feijão que está dentro da pirâmide cresce 30%, mais ou menos, mais rápido do que o feijão que está fora da pirâmide. Agora, se cresce 30% mais rápido e se já pode se auferir os benefícios energéticos, alguém me explica por que cargas d'água nós não temos pirâmides gigantes sobre as plantações no Brasil? Porque você acelera 30%, você, em vez de 3 colheitas, você tem 4 colheitas por ano. Exato. Ninguém está pensando nisso. Isso é uma das coisas que, em devaneios assim, muito futuros, a gente tem vontade no círculo de comprar um pedaço de terra para fazer esse tipo de experimento. Que massa. Já fiz Posso falar rapidinho, Ju, de uma experiência assim? Bem breve? Não. É só porque eu conheço um local que tem um quintal com peraí. Eu tenho 4 minutos para fazer um comentário da apresentação desse grupo, que depois vai entrar antigos astronautas, mas a gente pode marcar uma segunda rodada desse Zoom, porque pirâmide é um assunto inesgotável e com certeza vai valer a pena a gente ouvir, sim. Até porque, nossa, dá para desenvolver coisa muito forte nisso. É absurdo esse negócio de carne. Eu já fiz, e fiz com tomate, porque escolhi a fruta mais cagada de feira. Chega fim de feira, o que é que fede? Tomate. Tomate não dura o fim da feira. Eu pus e fiquei observando, o tomate virou um tomate passo, realmente. Não estraga, tem uma energia muito forte aí. Enfim, dá para falar uma semana sobre isso. Queria comentar sobre a câmara que a Márcia citou. É fruto de uma das sessões de leitura do Edgar Cayce. Edgar Cayce entrava no estado de transe, no estado alterado de consciência, e ele via coisas, e o que ele via, ele ia falando. Ele se desdobrava, acessava a hiperdimensão, e ele ia falando. Existe uma biblioteca com mais de 500 leituras. Ele é tipo equivalente a um Chico Xavier nos Estados Unidos. E ele traz muita informação sobre a Atlântida e a informação sobre essa câmara que estaria embaixo da pata esquerda da pirâmide, da esfinge. O detalhe é que uma equipe de cientistas levou um sonar e
atestou que de fato a câmara está lá. Mas aí por uma série de questões, de problemas junto com o governo egípcio, não se tem autorização para escavar e chegar até lá. Se vocês um dia forem para o Egito, e eu espero que vocês consigam ir com a gente, tão logo a pandemia acabe. Nós estamos planejando uma viagem iniciática para o Egito, que agora vai saber Deus quando que vai ser possível, mas é muito interessante, vocês vão notar que, tendo o mínimo de conhecimento que nós temos, nós não somos a última bolacha recheada do pacote, mas tendo o mínimo de conhecimento que nós temos, você observa aquilo e você cai na real da existência, do cosmos, da vida. A única maneira de impedir que aquilo de fato vire um escândalo de consciência global é cercando aquilo com muita ignorância religiosa, e de fato é o que aconteceu com o Egito, não é? Você tem ali uma terra cercada por religiosos dogmáticos, acirrados, não é? Eu quando viajei ao Egito, fui para vender cosmético capilar, né? Escova progressiva para mulher que usa burca. Eu não consigo entender até hoje como conseguia fazer isso, né? Eu quero mostrar para vocês aqui, ó. É uma foto especificamente, que é essa aqui, ó. Eu fiz essa foto aqui, ó. Dá uma olhada no tamanho do gordinho. Esse gordinho é um americano, tá? Daqueles bem que toma aquelas anabolizantes. O cara era gigante. Dá uma olhada no tamanho da pedra. Caramba. Né? E daí você vê no History Channel que essas pedras chegaram em barquinhos de madeira. Tipo, faça-me... Uma de toras, tipo... Toras rolando em cima de toras. Faça-me rir, não é? Uma outra curiosidade bem interessante é que essa ponta aqui guarda um pouco da pedra que revestia as pirâmides. É uma pedra translúcida. Alabastro. Alabastro, né, o nome? Era um polimento isso. Era bem polida. Tem alguns escritos antigos que diz que o brilho disso se refletia a quilômetros de distância. Quilômetros de distância. Essa figura aqui do meu lado é a Elaine, que foi nossa guia. Ela foi aquela que eu conto no caso da nossa primeira aula presencial, foi a pessoa da cura. Enfim, é bem interessante. A questão a questão da ressonância do som também é muito interessante. Tem um gráfico que vocês podem encontrar sobre a ressonância. Tive uma experiência particular com isso também, cantando o mantra Om. Om. O mantra Om reverbera com perfeição na Câmara do Rei. Eu não sabia disso, obviamente, porque eu sou o gaiato, né? Se alguém entrar no círculo achando que o Posati sabe alguma coisa, é propaganda enganosa. Eu sou o gaiato. Eu entrei, depois de me cagar de chorar durante toda a escalada, estava muito emocionado, muito alterado de consciência, com o coronário que parecia uma bateria de escola de samba, e comecei a cantar o mantra Om na posição búdica no meio da sala do rei. Nem sabia que era proibido, vir saber depois. O Om, ele ressoa perfeitamente na sala, de maneira que você tem, né, uma subida no Om e uma descida no volume. Você Om, né? Quando você entoa esse mantra na sala, você percebe que esta descida emenda com a sua próxima subida. É como se o eco fosse reverberando de tal sorte que você, mantendo o volume, você se ouve mais alto. O mantra começa a aumentar, como se tivesse mais gente cantando. Isso é uma coisa física.
é uma coisa física, é matemático, é ressonância. Então, essa ressonância do som é absurda, absurda, né? Também a questão da iniciação, que foi comentado, isso é muito legal e tem muita coisa para gente falar disso. Acho que foi a... Quem é que foi que falou isso? Não me lembro quem falou da geometria sagrada. Foi a Marilu. A Marilu falou de geometria sagrada, do estudo da geometria sagrada que levava por si só a expansão de consciência. Porque as formas geométricas têm uma comunicação não verbal com o nosso inconsciente. O símbolo fala com o nosso inconsciente. Agora, hoje também é possível, a partir do estudo consciente do significado do símbolo, gerar essa mesma expansão de consciência, que é muito interessante. Enfim, só para pontuar algumas coisas, eu acho que seria muito legal esse grupo que está aqui, a gente ter a possibilidade de se encontrar e fazer um experimento com pirâmide. Só que nós estamos meio dispersos pelo Brasil, né? Alguém passou assim, não sei como saber se o ângulo está certo. Tem um segredinho que é o seguinte, é você comprar uma pequena pirâmide, e eles falam, sempre na comprar, está na proporção de que, você compra uma pequena pirâmidezinha de pedra e leva com você no bolso para as lojas onde você for comprar a sua grande pirâmide. E você encaixa ela. Se estiver encaixando as hastes certinhas, é porque elas estão, a pirâmide está na proporção e tal. Enfim, dá para desdobrar a aula aqui, mas eu não quero tomar mais o tempo do grupo dos antigos astronautas. Quem é a vítima que começa? Boa noite a todos. Boa noite, Marcelo. Me dá só um segundinho aqui para eu subir a tela. Só um segundo. Ok. Gente, de início eu já peço desculpas porque eu não consegui colocar o vídeo de forma nenhuma. Mas, Su, você vê a gente, né? Vejo, perfeitamente. Vejo e ouço perfeitamente. Tá bom. Prontinho. Obrigada. Vai lá, Marcelo. Estão me ouvindo bem? Perfeito. Boa noite a todos. Meu nome é Marcelo e eu estou falando com vocês de Curitiba. O tema do nosso grupo é Astronautas Antigos. O grupo é composto por mim, Suzana, Lucilda, Evelina e Ana Vitória. Os nossos nomes estão ali, no cantinho direito inferior do slide, tá? Ok? E faremos as nossas exposições na mesma ordem em que estão os nomes. Na hora que você falou os nossos nomes estão ali, eu estava procurando na mão do astronauta. Não, no cantinho direito embaixo. A figura desse slide está em Val Camonica, na Itália, data de 10.000 anos antes de Cristo, e representa supostos astronautas antigos. Olha, se vocês notarem, dá para ver a roupa de astronauta, os capacetes e até as ferramentas nas mãos deles. Ana, por gentileza, você pode mudar? Eu vou correndinho, tá, pessoal? Porque senão não dá tempo de todo mundo. Bom, então vamos iniciar falando sobre a teoria dos astronautas antigos, que foi popularizada principalmente por Erich von Däniken e Zecharia Sitchin. Muitas das provas apresentadas pelos dois defensores dessa teoria são os artefatos arqueológicos que as nossas colegas apresentarão na sequência. A figura que vocês veem neste slide está em um hieróglifo de nome helicóptero, localizado na cidade de Ábidos, Egito. Se vocês olharem bem, na parte superior do ladinho assim, esquerdo da figura, tem uma figurinha que se assemelha mesmo a um helicóptero da atualidade. As pesquisas de Erich e Zecharia são muito importantes para a teoria dos astronautas antigos. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre eles. Vamos conhecê-lo um pouquinho. Erich Anton Peter von Däniken, dessa foto ao lado, bem recente essa foto. Erich nasceu na Suíça em 1935. É mundialmente conhecido por ter escrito em 1968 o livro Eram os Deuses Astronautas? O título do livro é uma indagação, prenunciando as inúmeras indagações de seu conteúdo, e ele é um livro muito instigante. Erich
também é um dos principais idealizadores da série Alienígenas do Passado. E ele é o principal responsável por popularizar a crença de que nós fomos visitados por seres de outros planetas, e também, além de tudo, ele ainda é cofundador da Associação de Pesquisas de Arqueologia Astronáutica e SETI, que é a sigla em inglês para Busca por Inteligência. Ana, por gentileza. Zacarias Sitchin. Zacarias Sitchin nasceu em 1920 no Azerbaijão, Palestina, e desencarnou em Nova York em 2010. Seu primeiro livro, escrito em 1976, foi O 12º Planeta. Escreveu 11 livros, sendo que o mais conhecido é o Livro Perdido de Enki, onde ele atribui a criação da antiga cultura suméria aos Anunnaki, que são uma raça proveniente de Nibiru. As ideias de Sitchin se basearam em sua tradução das tábuas sumérias e são rejeitadas por cientistas e acadêmicos. Seu trabalho sofreu críticas pela metodologia falha e por algumas traduções equivocadas de textos. Nessa foto do slide, nós vemos o Zacarias Sitchin segurando uma tábua suméria. Uma curiosidade: além dos seus livros realizarem abordagens sobre astronautas antigos, Eric e Zacarias têm em comum o fato de que a sua principal motivação para dedicarem suas vidas a essas pesquisas foi de cunho religioso. Ambos foram obrigados a estudar a Bíblia e ambos questionaram algumas interpretações religiosas e ambos dedicaram-se à pesquisa em busca das suas respostas. Ana, por gentileza, pode mudar? Agora eu gostaria de mencionar um livro que precedeu todos os livros desses dois autores. Em 1938, Emmanuel ditou a Chico Xavier o livro A Caminho da Luz. 30 anos antes de Eram os Deuses Astronautas e 38 anos antes do 12º Planeta. A Caminho da Luz conta a história da civilização desde a Gênese planetária até o Evangelho futuro, que ainda está por vir. Na página, vocês estão vendo uma página aí, tem o livro A Caminho da Luz, 2 imagens do Chico e uma página. Nessa página, temos o capítulo A Grande Transição, onde Emmanuel relata que as entidades espirituais auxiliaram o homem das cavernas, imprimindo-lhe novas expressões biológicas. Não coube no slide, mas no capítulo 3, Raças Adâmicas, Emmanuel relata como os capelinos iniciaram aqui na Terra a construção das raças adâmicas. Nesse livro não são utilizados os termos ETs, OVNIs, astronautas antigos, e sim espíritos degredados, trabalhadores de Cristo. Então, não poderíamos deixar de mencionar essa obra, pois analisando bem, podemos concluir que os personagens desse livro também são astronautas antigos. Muito obrigada. Su? Até agora está funcionando? Tá, estou te ouvindo. Estamos ouvindo. Ok. Meu nome é Suzana, eu falo aqui do Rio de Janeiro e nós vamos dar seguimento com os indicativos nas Américas do Sul e Latina. Em toda a mitologia do mundo existem histórias de seres que desceram dos céus, transmitiram seu conhecimento e retornaram, prometendo um dia voltar. Mostraremos alguns objetos e lugares que podem ser indicativo dessa interferência. Ao lado nós temos as esferas de pedra da Costa Rica, que são datadas entre 200 a.C. e 1500 depois de Cristo. Não se sabe sua origem, função ou como foram feitas. Pode mudar, por favor. A seguir temos os artefatos Quimbaya, de 1500 a.C. a 1000 depois de Cristo. São peças funerárias no formato de aviões. Em 94, alemães criaram modelos em escala desses objetos, provando que eles podiam voar. Ao lado nós temos Pumapum, em Tijuanaco, na Bolívia. Historiadores afirmam que essas ruínas têm por volta de 14 mil anos. Mas a grande questão aí é como transportaram e moldaram
arenito e andesito com as ferramentas que haviam nessa época. Pode mudar, por favor. Os crânios alongados. A cultura Paracas ela existiu por volta de 800 a.C. a 200 depois de Cristo. E o DNA retirado desses crânios mostra que esses indivíduos não são nativos da região. Ao lado nós temos as linhas de Nazca, que são desenhos vistos apenas do alto. E a foto do topo de uma montanha que aparece aplanada. Ninguém consegue explicar exatamente como essas coisas foram feitas. Pode mudar, por favor. Aqui nós temos o sarcófago de Pacal, século VII. A imagem mostra Pacal em algo similar a uma nave, inclusive com uma saída de fogo ou alguma coisa pela parte inferior da imagem. Ao lado nós temos as ruínas de Sacsayhuamán. São ruínas incas que tiveram a sua construção iniciada por volta de 1438. As pedras são gigantescas, foram encaixadas com precisão. Não se sabe como foram transportadas e moldadas. Próximo, Ana, por favor. Aqui nós temos o mito asteca da serpente emplumada, Quetzalcóatl. O deus serpente, ele criou tudo e distribuiu o conhecimento na humanidade. E tinha características europeias tão definidas a ponto do último chefe asteca dar o seu tocado ao espanhol Cortés, acreditando que ele era o deus que tinha retornado. Ao lado nós temos as cabeças colossais olmecas, que são feitas em basalto, e a datação é por volta de 900 a.C. E mostram fisionomias africanas e asiáticas, o que dista totalmente do que é o biotipo da região. Próximo, Ana, por favor. Bom, agora eu vou substituir a Lucilda, que está com um probleminha na fazenda e não pode estar aqui com a gente. E ela fez a parte do Oriente Médio, né? Aí nós iniciamos com um papiro da época de Tutmose II, relatando um avistamento massivo. Próximo. Na Bíblia, os indícios vão do Gênesis ao Apocalipse. Anjos revelaram a Ló, a destruição de Sodoma e Gomorra, os judeus em fuga para o Egito, o carro de fogo que leva Elias aos céus, as visões de Ezequiel e, segundo alguns, a possibilidade de que Jesus era um extraterrestre. Próximo. A representação de Ahura Mazda. Há um mural em homenagem ao deus, onde o rei Dario é retratado em uma imagem em algo similar a um disco. Próximo, por favor. Os registros cartográficos, né? O principal é o mapa de Piri Reis, que indica o traçado da Antártica, o contorno dos continentes e o seu relevo. Piri Reis viveu por volta de 1500, e nessa época era impossível você ter uma representação tão fidedigna, tanto da Antártida como do relevo dos continentes. O próximo, por favor. Aí nós temos Baalbek, no Líbano, onde encontramos blocos de pedra de 2.000 toneladas. E nós temos também as paredes de fundação do Templo de Jerusalém, que são similares. E alguns acreditam que pode ser um indicativo da antiga Atlântida. São pedras que não podem ser movidas com facilidade nem nos dias de hoje. Isso. Velina. Cadê Velina?
Ah, desmuta o seu microfone, Evelina. Tá, Primilim. Isso. Vai lá. Vai lá que... Sei lá o que eu fiz, que eu não estou vendo a tela. Bom, não sei se vocês vão ver a tela, né? Alguns indícios do Oriente, né? No Extremo Oriente. Então, a gente tem na Índia as cavernas de Charama. São pinturas rupestres similares a ETs e a OVNIs. São datadas em cerca de 10 mil anos. No Japão, existe uma lenda que chama Otsurubumi. Essa lenda conta que foi encontrado pelos pescadores um objeto, né, que estava à deriva no mar. E quando eles se aproximaram do objeto, viram que nesse objeto havia uma mulher, e essa mulher carregava o tempo inteiro uma caixa. Tentaram conversar, falar com ela, trocar informações ou coisa assim, e não houve possibilidade porque a língua que se falava não era entendida por nenhuma das partes. Ela voltou para a suposta nave, né? E continuou a viagem dela. E depois disso, eles representaram essa história em vários desenhos. No Japão tem vários lugares em que esse desenho é demonstrado, sempre da mesma forma. No Tibete, existem 2 discos de origem e de material misterioso. Suspeita-se que sejam provenientes de fora do planeta Terra, o material desses discos. Na Índia, existem os vimanas, que eram aeronaves voadoras com armas de poder destruidor. Depois desses vinamas estarem presentes lá na Índia, muitas construções foram feitas copiando os vinomas que eles avistavam, né? E esses vinamas, eles podiam voar na Terra, né, na atmosfera terrestre, no fundo do mar e no espaço sideral. E eles eram de propulsão antigravitacional. A minha parte está acabada. Bom, eu vou falar um pouco do antigo astronauta no Brasil. A primeira coisa, assim, né? Eu me entusiasmei com a possibilidade, e aí eu descobri que, na verdade, a gente tem muito pouca informação, tudo é muito incipiente ainda, tem pouca gente olhando para isso, falando disso, pesquisando isso. Mas, ainda assim, vamos lá. Bom, primeiro são geóglifos da Amazônia, que estima-se que tem por volta de 2.000 anos, são mais de 500 geóglifos nos estados do Amazonas, do Acre e do Mato Grosso. O próximo é a Pedra de Ingá, que talvez seja assim, o artefato mais famoso do Brasil, né? Se estima que tenha 6.000 anos de idade. Ela possui 24 metros de largura por 3 metros de altura e tem diversas representações. Os símbolos dela ainda não foram decifrados, pelo menos ou não chegou a público se alguém decifrou, né, o que querem dizer, mas pode-se ver representações da Via Láctea e da constelação de Órion na pedra.
As pirâmides da Amazônia. As pirâmides da Amazônia, elas estão envoltas em tramas, mistérios, teorias, assassinato, assim, a história toda cheia de... Parece um filme de aventuras mesmo. E por conta de todas essas coisas que envolveram a história de uma possível exploração, na verdade, ninguém nunca chegou lá. Então, ela está coberta de vegetação, a gente não sabe absolutamente nada, quem teria feito, qual a idade e tal. Elas estão no estado em que as pirâmides da Guatemala e da América Central foram primeiro descobertas, né? Ai, corri demais. Conclusão, né? Então, no fim de todo esse trabalho, né, que a gente fez juntas, se reuniu várias vezes e tal, a gente queria lembrar, né, que a teoria dos antigos astronautas é isso, é uma teoria, ou seja, é uma explicação para várias coisas que podem ou não ter outra explicação dentro de um olhar científico, arqueológico, enfim. A ciência convencional, obviamente, não apoia essa teoria, né? E a maior parte do corpo científico, inclusive, a ridiculariza. Ao longo dos anos, algumas outras descobertas e teorias foram sendo realizadas pela comunidade científica, né? Que parecem desbancar uma eventual ligação de extraterrestres com sua criação. É o caso, por exemplo, dos Moais da Ilha de Páscoa, tá bom? E aí a gente colocou 2 videozinhos interessantes para entender. Um tem alguns experimentos para colocar os Moais de pé, levar até os locais onde eles estão. E o outro mostra os Moais caminhando, né? Porque tem essa lenda, né? De que os Moais caminhariam. Mas o importante, no fim do dia, para a gente é que a gente consiga manter a nossa mente aberta, que a gente seja questionadora a respeito de todas as teorias, né? E escolha aquilo que cada um, de acordo com o seu cabedal de conhecimento e discernimento, que faz mais sentido para si, né? Já que a verdade ainda não nos foi revelada. No último slide, gente, tem um monte de link, como vocês podem ver, né, de documentários e vídeos que a gente usou. E aí, depois, Juliana, eu quero ver com você como é que você prefere fazer. Eu posso pôr o meu e-mail aqui no chat, aí quem quiser receber a apresentação, eu posso mandar, me manda e-mail pedindo, dizendo eu quero, e eu já mando de volta. Ou se a gente manda para você, Juliana, você coloca em algum lugar, enfim, como vocês acharem melhor. Legal. A gente resumiu bastante, porque é muito extenso o assunto, são diversos artefatos e lugares, e que assim, a gente condensou o máximo para não ficar extensa demais a apresentação. Muito bom também. Vocês mandem as apresentações para juliano@posati.com. Pode ser? Pode mandar por WeTransfer, se estiver muito pesado, ou direto no e-mail, juliano@posati.com. Quando nós começamos o círculo, uma das frases marcantes da Olivia, que faz parte da nossa equipe espiritual, foi que a gente deveria começar a linha pedagógica pelos mistérios, por essas coisas que não são explicadas, ou que se são explicadas são envoltas de mistério, descredenciamento e etc e tal, e que permanecem sem resposta, né? Você não vê nenhuma publicação científica, ou pelo menos nada que ganhe a notícia sobre, por exemplo, a energia dessas pirâmides, que são réplicas e que existe, tá aí. Qualquer um pode fazer o experimento e atestar. A gente não vê qualquer explicação mais racional sobre essa história não contada da humanidade, etc e tal. E a razão pela qual eu creio que
que ela falou para que a gente começasse pelos mistérios é porque, de alguma forma, esses mistérios ancoram a nossa experiência subjetiva. O que eu quero dizer com isso? Vou compartilhar minha tela com vocês. Isso aqui, ó, é um transporte que tem no Cabo Canaveral. Tá vendo o tamanho dele? Pequenininho, vocês estão vendo? Ele carrega um foguete abastecido. Tá vendo aqui, ó? Olha o tamanho dos homenzinhos em cima dele. Ele tem, tá vendo? Esses trilhos que como se fossem grandes tanques de guerra, né? Ó, aqui embaixo. Bem devagarzinho. Aqui engaxa, o pessoal é bem devagarzinho, porque também se acelerar o foguete cair também dá um certo problema, né? Para quem estiver pilotando. O que acontece? Esse aqui hoje é o maior veículo, tá bem? Ó, aqui tá a periguete toda estripada na frente do negócio, para vocês verem o tamanho da roda, tá vendo aqui? Ela toda disposta a mostrar a proporção das rodas. Esse aqui é hoje o veículo de maior capacidade de transporte do mundo. A nossa humanidade, presente humanidade, não construiu nada que pudesse carregar mais toneladas do que esse transporter. Ele tem a capacidade de carregar 120 toneladas. 120 toneladas, 120 mil quilos, que é aproximadamente o peso aqui dessa estrutura. O detalhe é o seguinte, eu quero mostrar para vocês também. O megalito de Baalbek, que as meninas mostraram no início da apresentação dos antigos astronautas, que é esse megalito aqui, né? São esses megalitos. Eles têm um peso aproximado, veja, o campeão, né? Tem que fazer uma foto cretina. Ó, olha só o tamanho desse megalito. O peso aproximado deles é de 2.000 toneladas. É 10 vezes mais a capacidade de transporte daquele veículo da NASA. Eles fizeram uma experiência com guindastes modernos, e eles colocaram 30 guindastes. Deixa eu botar aqui, 30 guindastes. Tentar encontrar a imagem para vocês. 30 guindastes ao redor de uma pedra dessas e não conseguiram mover a pedra. 30 guindastes modernos. Estava na adiante essa foto. Oi? A foto estava na adiante do guindaste. Aqui, é. Isso aqui é uma réplica, né? Da tentativa, vocês estão vendo? Foram 30 guindastes tentando mover. São carrinhos como esse aqui, que você pode ver que não consegue carregar quase nada, né? 30 não conseguiram mover um sequer, né? Aí você tem que ver o quê? Que os caras faziam assim, ó. Olha aí. Claro. É. Tá mais do que explicado, não é verdade? Tá mais. Por que não pensaram nisso antes? Não, veio boiando, né? A pedra veio boiando. Então, quando a Olivia fala que essas coisas ancoram a nossa experiência subjetiva, é porque, de alguma forma, esse mundo subjetivo que hoje está ao nosso alcance, apenas pela imersão da nossa consciência nesse hiperespaço, em nós mesmos, e nessas dimensões que nós conseguimos acessar, esse mundo já foi desbravado por humanidades que vieram antes de nós.
Então, nós, de alguma forma, temos a tranquilidade de saber que podemos mergulhar nos mistérios da nossa consciência, da nossa exoconsciência, das nossas habilidades psíquicas, porque, em verdade, as humanidades que passaram por aqui já utilizaram esses poderes. E esses mistérios que ficaram para nós são como que migalhas de pão no nosso caminho de jornada evolutiva, que nos sinalizam que o paradigma científico vigente não é o paradigma absoluto. E isso é muito importante. O paradigma vigente, a história que é contada para nós na escola, a forma como se pratica a ciência, etc. e tal, isto não é absoluto. Ainda talvez não seja o tempo das coisas virem à tona na sua plenitude, mas elas virão e nós temos um papel como iniciados para fazer. Você percebe? Você faz parte de um conjunto que é um percentual muito pequeno da nossa humanidade. Eu adorei a apresentação. Acho que vocês devem fazer mais vezes isso, porque vocês se saíram muito bem. Foram todos shows de bola. Não sei como é que foi a experiência para vocês. Vocês gostaram de fazer? Ótimo. Para mim foi desafiador. Desafiador. Gostoso. Desafiador. Então, Eu sou tímida, de verdade. mas na segurança do nosso lar, protegidinho do Covid-19, assim, nesse aconchego. Não, eu acho que foi muito bom ter feito, foi muito legal estar mais próxima, né, das meninas, a gente se aproximou bastante nessas semanas de trabalho. Foi o que a Suzana falou, né? Era muita informação e a gente teve, eu acho que o nosso maior desafio foi escolher primeiro que ângulo a gente ia abordar, né? Porque assim, a gente precisa escolher alguma coisa sobre a qual falar. E aí a gente acabou escolhendo artefato, porque tem bastante coisa e dá uma ideia bem geral. A segunda foi resumir isso para uma apresentação de 25 minutos, né? Mas foi muito legal fazer, muito legal trabalhar com as meninas. Ô, Juliana, e foi legal o nosso grupo, tá ouvindo? Tô. Que a gente, assim, cada uma escolheu um aspecto, e quando a gente juntou tudo, todos eram diferentes, a gente montou... assim, sabe, se montou a apresentação, né? Uma linha, ficou uma sequência, né? Interessante. Legal. E assim, eu li muita coisa, gente, tem muita coisa interessante, mas na hora de resumir não dava. Fora o meu nervoso, vocês me desculpem. Mas tem muita coisa interessante. Nasceu para fazer isso, não estava nem. Nossa, nasci, ia morrer de fome. Tem a Marcê, então. A Marcê, se um dia a Glória Maria desencarnar, a gente já indica a Marcê. Essa é professora. Juliano, foi um prazer trabalhar com essa equipe maravilhosa, né? Eu já fui professora mesmo durante 30 anos, mas foi uma delícia, eu aprendi demais e, como elas disseram, não dava para colocar tudo. Aquela introdução lá que eu fiz tinha que ter colocado, porque tinha que falar desses autores aí, tinha que ter falado do Chico Xavier também. Foi muito bom. Caminho da Luz. Obrigada da oportunidade. E a gente viu que você escolheu esse background com a cristaleira hoje. Você vê que é um dia especial, né? E se me permite a palavra, hoje aconteceu um evento super importante aqui no Círculo. Eu reencontrei uma pessoa que eu não vejo há 15 anos. Nossa! Cris, você? Agora eu tô com uma musiquinha. Olha. Momento reencontro. Estudamos juntas. Chat, essas duas. Faz 15 anos que eu não vejo essa menina. Providências. Vai ser uma delícia esse reencontro, porque ele só está começando hoje. Eu quero ver a hora que os podres começarem a surgir, nós vamos saber tudo. Quem é que pegava quem, né? História da escola. História da escola. Botucatu. Faculdade. Só dá rima perniciosa, Botucatu.
Tá sabendo demais já, hein, Juliana? Só tô palpitando, só tô palpitando. Eu queria propor para vocês uma coisa interessante. Eu gostaria de fazer um aprofundamento na questão da energia da pirâmide, que foi aquele trecho que a Bruna apresentou, que seria nós produzirmos todos juntos daí, né? Não apenas... Agora nós vamos formar um grupo só, e alguém pode colocar aí, escreve numa folha, bota o celular assim na tela, ou bota no chat o celular para montar um grupo sobre a energia da pirâmide, aplicações modernas que estão rolando ao redor do mundo. Porque aquilo que a Bruna mostrou, planta, coisas para se comer e cura, tem, curso da Provida básico. Amém. Sim! O curso da Provida básico conta inclusive um caso, eu fui atrás do caso. O cara registrou e patenteou a pirâmide como amolador de lâmina de barbear, descartável. Juro por Deus, tem a tal da patente. Por quê? O cara pegava o barbeador descartável, punha dentro da pirâmide faceada e de alguma forma a energia reencontrava a harmonia. A energia, conversando com alguns reikianos, chegou à conclusão que a energia rei, do reiki, né, a energia cósmica, seria provavelmente a mesma energia que a pirâmide é capaz de condensar. Condensar e direcionar. E aí se fala no reiki o quê? Que a energia é inteligente, ela própria busca harmonia, você não tem que falar, que é o que acontece eventualmente na pirâmide, embora você consiga direcionar a intenção. Tanto é que o experimento com o leite, por exemplo, tem hora que dá um resultado, tem hora que dá outro. Provavelmente sofre interferência do observador. Nas reuniões de cocriação da nossa equipe, nós vimos há uns 2 ou 3 anos, num processo de clarividência, o general, com os dedos, ele desenhou assim uma pirâmide no topo da mesa, desenhou um triângulo e virou, e esse triângulo virou uma pirâmide que fica flutuando em cima da mesa. E ele chamou esse dispositivo de filtro piramidal bidimensional, bidirecional, que ele seria capaz de nos ajudar a manter o foco mental na reunião. Então, se a gente devaneasse, porque é normal, você está numa reunião de cocriação, às vezes você pensa na conta para pagar, você pensa e tal, você foca, é uma pirâmide incandescente que fica levitando sobre a mesa. Você foca ali e vai, aos poucos, filtrando os seus pensamentos até voltar. E, de alguma forma, isso também canaliza energia de outros planos para ajudar a mover, no nosso caso, a prancheta. Nós começamos a perceber que quando a gente mentaliza esse filtro, todos nós mentalizamos essa pirâmide, os movimentos são mais intensos, quando a gente está, sobretudo quando nos falta força, quando nos falta energia para doar na pirâmide. Então, eu percebo que esse assunto de pirâmide ele pode ter aplicações práticas, sobretudo porque nós estamos estruturando os grupos de trabalho. A gente tem a proposta do laboratório da nova ciência, do círculo da nova ciência, a gente tem o trabalho de harmonia e o fato é que todo mundo pode ter uma pirâmidezinha em casa e utilizar para autocura, autoconcentração. Claro, precisa maneirar com quem não é iniciado, né? Porque chega a mãe, o sobrinho, o filho, encontra a gente com a pirâmide na cabeça, no meio da sala de estar. Cara, até você explicar que focinho de porco não é tomada, vai dar treta. Mas é algo que a gente precisa estudar mais. Então, eu gostaria de propor um aprofundamento para o nosso próximo encontro sobre as aplicações atuais da pirâmide e possíveis experimentos científicos que estão sendo feitos nisso. Porque aí a gente vai ancorar
esse conhecimento antigo. Isto, um grupo. Outro grupo, eu gostaria de propor dois outros aspectos da pirâmide para a gente aprofundar, mas que também são bem interessantes. Primeiro, os textos e referências que falam que Jesus foi iniciado na pirâmide. Existe uma linha esotérica que vai dizer que os 40 dias que Jesus, entre aspas, ficou no deserto, em verdade ele foi ao Egito para ser iniciado, para que se terminasse o processo de acoplagem da sua consciência crística ao seu veículo físico. E daí ele volta desses 40 dias e inicia o seu ministério, Got in the Power. Isso é um viés interessante que eu gostaria de... Vocês se interessam de ver isso ou não? Já que provavelmente nós vamos fretar uma buzanga para o Cairo depois. Topona. Né? Então, ponto número 1. E o outro aspecto que eu queria propor para a gente pesquisar... Nossa, fiquei tão empolgado com o negócio do Jesus que esqueci. Vamos começar com esses dois. Se eu esqueci, não era importante. Aplicações práticas hoje e o processo iniciático de Jesus. O que é que o processo iniciático de Jesus tem a ver com as pirâmides? Valendo tudo. Valendo com fenícios, valendo... Oi? Deixa eu te perguntar, mas é fácil encontrar bibliografia que fale a respeito? Por exemplo, eu sei que o pessoal da Rosa Cruz chegou, assim, eu já cheguei a escutá-los comentando alguma coisa, mas eu não sei se tem bibliografia assim, disponível, fácil de localização. Bate um fio para eles. Você é a detetive, Carmen Sandiego. Eu tenho um livro em casa que fala da vida mística de Jesus. E lá no meio desse livro, há umas tantas, o cara fala disso. Então, assim, o que eu vou ter que fazer, né? Eu vou ter que voltar nesse livro, ver se tem mais referência a esse respeito para procurar. Porque, assim, não é fácil, mas acho que... O lance é assim, ó. Rosa Cruz, como a Cristiane falou, tem muita referência. Bacana. E se você conhecer alguém que faz o caminho da Rosa Cruz, que estuda com a Rosa Cruz, e bater um papo de boa, olha, sou de um grupo de estudos filosóficos, estou procurando isso, o que é que você me recomenda? Quero pedir o seu conselho sobre esse tipo de estudo? Com certeza, a menos que seja um cara assim desses muito bitoladão, também não funciona. Mas você pega uma pessoa de mente mais aberta, ela entende que quem está pronto para perguntar está pronto para ouvir a resposta. E aí é bacana a gente conversar, trazer, faz parte da investigação, conversar com outras pessoas, bater um fio, ligar, pedir conselho, pedir dica. Eu tenho amigo em todo tipo de sociedade iniciática que vocês podem imaginar. Né? E fujo do convite de todas elas antes que seja expulso de novo. Mas é bem bacana e eu acho que vale a pena. Então, ó, aplicações práticas da tecnologia ou da energia que a pirâmide condensa e aí aprofundar. Olha lá, ó, a vida mística. Já ouvi, viu? Já ouvi falar desse livro. Não tô vendo, não. Como tudo na vida tem momentos bons e momentos ruins, mas ele fala dessa parte da iniciação de Jesus em Heliópolis, se não me engano. Legal. Ó, de repente já é um recorte que a gente pode trazer para a nossa próxima apresentação. A gente podia até manter os dois grupos iniciais. Pode ser que já estão organizados. Já está todo mundo organizado. Se alguém quiser entrar, vai entrando, né? Isso. Aí vocês já estão organizando. Tem uma enxurrada de pote.
Pirâmide quer ir para Jesus, para a iniciação de Jesus, ou quer ficar na pirâmide para hoje? O que vocês querem fazer? Eu prefiro são dois viés, né? aprofundar na pirâmide. Eu também. Mas depois os dois se encontram, né? A gente faz Jesus. Eu acho que a topo. Eu também topo fazer Jesus. Bom, os antigos astronautas vão falar do antigo astronautão. Jesus. E E o pessoal das antigas pirâmides vão descobrir aplicações modernas para a pirâmide hoje. Tem uma coisa interessante. Lembrei que eu ia falar para vocês só a título de comentário. No documentário The Afterlife Investigations, uma das imagens, documentário The Afterlife Investigations, lembrei agora, o pessoal da Spiritual Science Foundation, lá do grupo de Skoll, uma das imagens que eles conseguiram da câmera no escuro durante as sessões foram 2 pirâmides. E quando a Hilde estava mostrando aquele triângulo magno, é isso? Triângulo magno? Sublime. Lembrei imediatamente. As pirâmides que aparecem no documentário The Afterlife Investigations são em forma de triângulo sublime. Legal. Interessante, né? E são pirâmides de outra dimensão, não são pirâmides dessa dimensão.